gato tigrinho invadiu o quarto do milionário em coma e um milagre aconteceu. Geraldo Mendes não se movia há 3 meses. Os médicos diziam que ele estava em estado vegetativo profundo, sem chances reais de acordar. A família já começava a discutir o que fazer com a empresa, com o dinheiro, com tudo o que ele construíra durante 50 anos de trabalho árduo. Foi então que o gato apareceu pela janela entreaberta do quarto. 312, um animal magro, malhado, com manchas marrons e brancas pelo corpo. Ninguém o viu entrar, mas quando a enfermeira voltou com os remédios da noite, lá estava ele, em cima da cama, tocando o rosto do empresário com a pata. "Meu Deus!" gritou a mulher, deixando a bandeja cair no chão com um barulho que ecoou pelo corredor. O gato não se assustou. Continuou ali miando baixo, como se conversasse com um homem inconsciente. Passava a pata pelo rosto dele suavemente, quase com carinho. A enfermeira correu para tirá-lo, mas o animal se agarrou ao lençol com as garras, recusando-se a sair. "Sai daqui, vamos, sai!" insistia ela, tentando pegá-lo sem ser arranhada. Foi quando o médico entrou no quarto, atraído pelo barulho. O doutor Alexandre Guedes era jovem, tinha apenas 32 anos, mas já era considerado um dos melhores neurologistas do hospital. Parou na porta, observando a cena com atenção. "Espera", disse ele, levantando a mão para se a enfermeira parar. "Olha o rosto dele." A mulher olhou e viu uma lágrima escorrendo pelo rosto de Geraldo Mendes, uma única lágrima descendo lentamente pela bochecha direita. "Isso é impossível", murmurou o médico, aproximando-se da cama. Uma pessoa em estado vegetativo profundo não produz lágrimas emocionais. Pegou a lanterna do bolso e examinou as pupilas do paciente. Nada, nenhuma reação. Mas a lágrima estava lá, real, molhando o travesseiro. "Vou chamar a família", disse a enfermeira, ainda sem acreditar no que via. O gato continuava miando, agora mais alto, como se chamasse alguém. O doutor Alexandre observou o animal com curiosidade. Parecia conhecer aquele homem, ter algum tipo de conexão com ele. "Deixa ele ficar por enquanto", ordenou o médico. "Quero ver se acontece mais alguma coisa." A ligação chegou ao celular de Daniela Mendes às 23 horas. Ela estava em casa, tentando assistir a um filme para esquecer os problemas, quando o número do hospital apareceu na tela. Pensou em não atender, pensou em desligar o telefone e fingir que estava dormindo, mas algo a fez aceitar a chamada. "Dona Daniela", era a voz da enfermeira. "A senhora precisa vir ao hospital. Aconteceu algo com seu pai." O coração de Daniela acelerou, mesmo com todo o rancor, mesmo com todo o ressentimento acumulado ao longo dos anos. Essas palavras a acertaram como um soco no estômago. Ele se foi?" perguntou com a voz trêmula. "Não, não é isso. Mas a senhora precisa vir. É urgente." Daniela desligou sem perguntar mais, pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu sem nem fechar a porta direito. O caminho até o hospital parecia interminável. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Ela se pegou, pensando quando foi a última vez que visitara o pai. 3 semanas, 4, perdera a conta. Ao chegar ao hospital, correu pelos corredores vazios até o quarto 312. A porta estava entreaberta e ela ouvia vozes lá dentro. Respirou fundo antes de empurrar a porta. O que viu a deixou paralisada. Um gato malhado e magro, estava deitado ao lado de seu pai, ronronando alto. E Geraldo Mendes, o homem que não se movia há 3 meses, tinha o rosto voltado para o animal. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Daniela, entrando no quarto. O doutor Alexandre virou-se para ela. "Dona Daniela, sei que vai soar estranho, mas esse gato provocou uma reação no seu pai. Vimos ele chorar quando o animal apareceu." Chorar. Daniela olhou o médico como se ele tivesse enlouquecido. "Meu pai está em coma profundo há meses. Ele não pode chorar." "Eu vi com meus próprios olhos", insistiu o doutor. "E tem mais.
Observe a posição da cabeça dele. Estava virada para o outro lado quando saí mais cedo. Agora está voltada para onde o gato está. Daniela se aproximou da cama, ainda incrédula. O gato levantou a cabeça e a encarou com aqueles olhos verdes e atentos. Havia algo naquele animal, algo familiar que ela não conseguia identificar. Foi quando a lembrança voltou, como um filme antigo passando em sua mente. Esse gato... Eu já vi esse gato antes. Não pode ser, sussurrou ela. A senhora conhece esse animal? Perguntou o médico. Daniela assentiu lentamente, as memórias voltando em ondas. Meu pai, ele costumava alimentar um gato no estacionamento da empresa. Isso foi há alguns anos. Eu vi algumas vezes quando ia buscar papéis no escritório dele. Achei que era só um gato de rua, qualquer, que ele alimentava de vez em quando. O doutor Alexandre anotou algo na prancheta. Isso explica a reação. Pode haver uma conexão emocional profunda que estamos subestimando. Daniela sentou-se na cadeira ao lado da cama. O gato a observava, mas não se moveu. Continuou ali, perto do rosto de Geraldo, ronronando aquele som contínuo que parecia preencher todo o quarto. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou ela. Desde que encontramos o gato aqui já se passaram 2 horas, respondeu a enfermeira. Ele não quer sair. Tentamos tirá-lo, mas ele se agita e se agarra ao lençol. Daniela olhou para o pai. O rosto dele, antes sempre tenso, sempre preocupado com os negócios e o dinheiro, agora parecia mais relaxado. Mesmo inconsciente, havia uma paz ali que ela não via há muito tempo. Deixem ele ficar, disse ela, surpreendendo-se. Se isso está fazendo meu pai reagir, deixem o gato ficar. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Nos dias seguintes, o cenário ficou estranho. O gato aparecia todas as manhãs, sempre pela mesma janela entreaberta. A equipe do hospital começou a deixar comida e água para ele num canto do quarto. Daniela passou a ficar mais tempo no hospital, observando aquela cena impossível. Foi então que decidiu procurar Marina Veiga, a secretária particular do pai. Se alguém sabia sobre esse gato, era ela. Marina trabalhara com Geraldo por 15 anos. Conhecia cada detalhe da rotina dele. O encontro foi marcado numa cafeteria perto do hospital. Marina chegou pontual, como sempre. Era uma mulher de pouco mais de 60 anos, cabelo grisalho preso num coque elegante, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente dourada. Daniela, querida, disse, abraçando a jovem. Como está seu pai? Na mesma, mas está acontecendo algo estranho. Um gato tem aparecido no quarto dele. O rosto de Marina mudou. Algo entre surpresa e nostalgia passou pelos olhos dela. Um gato malhado, com manchas marrons e brancas. Sim, você o conhece. Marina suspirou, mexendo o café sem açúcar que pedira. Seu pai passava as manhãs com esse gato. Todos os dias, antes de começar a trabalhar, descia ao estacionamento da empresa com um saquinho de ração. Ficava lá uns 20 minutos conversando com o animal. Conversando. Sim, eu ouvi algumas vezes. Ele falava de coisas que não compartilhava com ninguém. Preocupações, medos, arrependimentos. Esse gato era como um confidente silencioso. Daniela sentiu um aperto no peito. Mal conhecia o próprio pai. Nem sabia que ele tinha esse tipo de sensibilidade ou essa necessidade de desabafar. Depois do derrame, continuou Marina, fui procurar o gato no estacionamento. Queria alimentá-lo, continuar o que seu pai fazia, mas ele tinha sumido. Pensei que algum funcionário o tivesse levado ou que ele tivesse ido embora. E agora aparece no hospital, completou Daniela. É como se ele soubesse, murmurou Marina, como se sentisse que seu pai precisa dele. As duas ficaram em silêncio por um momento. Daniela mexia o café, pensando em todas as coisas que não sabia,
sobre Geraldo Mendes, todas as camadas daquele homem que ela nunca se dera ao trabalho de conhecer. Marina, por que você acha que meu pai se abria com um gato, mas não com as pessoas? A secretária tirou os óculos e limpou as lentes lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai era um homem complicado, Daniela. Construiu um império, mas perdeu muitas coisas no caminho. A relação com você, com sua mãe, com seu irmão. Acho que ele tinha vergonha de admitir isso para as pessoas. Mas com o gato, bem, um animal não julga, só escuta. Daniela sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Ela também tinha sua parcela de culpa no distanciamento. Escolhera guardar rancor em vez de tentar entender. Quando voltou ao hospital naquela tarde, encontrou uma cena diferente. Seu tio João estava no quarto, discutindo com o Dr. Alexandre. Isso é um absurdo, dizia João, apontando para o gato que dormia tranquilo ao lado de Geraldo. Um animal solto num quarto de UTI é anti-higiênico, é perigoso. Senhor João, os sinais vitais do paciente melhoraram desde que o gato começou a visitar, argumentava o médico. Documentamos mudanças sutis, mas consistentes. Não me importa. Eu sou o responsável pelos negócios da família agora e exijo que esse animal seja removido. Daniela entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Você não é responsável por nada, tio João. Eu sou a filha, eu decido. João virou-se para ela, o rosto vermelho de raiva. Agora você resolve aparecer. Semanas sem visitar, mas quando tem um gato no meio, vira a filha dedicada. A acusação doeu, principalmente porque era verdade. Mas Daniela não recuou. O gato fica. Se está ajudando meu pai, ele fica. João soltou uma risada seca. Você não tem ideia do que está fazendo, menina. Seu pai nunca vai acordar. Quanto antes aceitar isso, melhor para todos. Melhor para você, quer dizer, retrucou Daniela. Deve ser bem conveniente ter meu pai fora do caminho enquanto você cuida dos negócios dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. João olhou para a sobrinha com uma expressão que Daniela não conseguiu decifrar. Raiva, medo, talvez os dois. Você não sabe do que está falando, disse ele, com a voz baixa e controlada. Então me explica. Me explica por que está tão desesperado para tirar o gato daqui. Por que está tão ansioso para declarar meu pai incapaz? João não respondeu. Apenas saiu do quarto, batendo a porta com força. O doutor Alexandre suspirou. Sua família é complicada. Você não tem ideia, murmurou Daniela, sentando-se ao lado da cama. O gato abriu os olhos e a encarou. Depois bocejou, se espreguiçou e voltou a se deitar ao lado de Geraldo. Daniela estendeu a mão e tocou o pelo do animal. Era macio, apesar de parecer maltratado. Como você conseguiu? Perguntou ao gato, sabendo que não teria resposta. Como conseguiu fazer meu pai reagir quando ninguém mais pôde? Nos dias seguintes, Daniela começou a investigar mais sobre a vida do pai. Falou com funcionários antigos da empresa, pessoas que trabalhavam com Geraldo há décadas, e cada conversa revelava um lado dele que ela desconhecia. Seu Manuel, o porteiro do prédio comercial, contou que Geraldo sempre pagava a faculdade do filho dele às escondidas. Dona Rosa, da contabilidade, revelou que o patrão tinha um fundo secreto para ajudar funcionários com dificuldades financeiras. Histórias e mais histórias de um homem que parecia viver duas vidas, uma como o empresário duro e implacável, outra como alguém que se preocupava mais do que deixava transparecer. Por que ele escondia isso? Perguntou Daniela a Marina durante outra conversa na cafeteria. Porque seu pai tinha medo, respondeu a secretária. Medo de parecer fraco, medo de que as pessoas se aproveitassem dele. Ele cresceu pobre, Daniela, muito pobre. Construiu tudo do zero. E quando você vem de onde ele veio, a confiança é algo difícil de dar. Daniela começou a entender. Começou a ver o pai não apenas como o homem que a decepcionou,
mas como um ser humano completo, com seus defeitos e suas tentativas desajeitadas de fazer o bem. Foi então que veio a tempestade. Começou numa quinta-feira à noite. O céu escureceu rapidamente e os trovões anunciavam uma chuva forte. Daniela estava no hospital quando as primeiras gotas começaram a cair. O gato, como sempre, estava ao lado de Geraldo, mas, quando a tempestade realmente começou, com ventos fortes e relâmpagos iluminando o céu, o animal ficou inquieto. Começou a andar de um lado para o outro no quarto, miando alto, olhando para a janela. "Quer sair?" disse a enfermeira. "Gatos ficam nervosos com tempestades. Não deixe ele ir", pediu Daniela. "Ele pode se perder." Mas o gato estava decidido. De repente deu um pulo e saiu pela janela antes que alguém pudesse impedi-lo. Daniela correu até lá, mas o animal já havia desaparecido na escuridão da noite chuvosa. "Não!" gritou ela. "Volte aqui! Precisamos encontrar esse gato!" O doutor Alexandre colocou a mão no ombro dela. "Daniela, é impossível procurar um gato nessa tempestade. Vamos esperar ele voltar quando a chuva passar." Mas o gato não voltou, nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem no outro. Passaram-se 3 dias, sem nenhum sinal do animal, e Geraldo Mendes começou a piorar. Os sinais vitais que haviam melhorado começaram a cair. A pressão arterial baixou, a respiração ficou mais fraca. O doutor Alexandre estava preocupado. "É como se ele tivesse desistido", disse o médico a Daniela, como se algo que o mantinha conectado tivesse sumido. Daniela não aguentou mais. Na manhã do 4º dia, saiu do hospital e começou a procurar o gato pelas ruas. Caminhou por bairros que nunca pisara, olhou em becos, chamou por ele em cada esquina. As pessoas a olhavam como se ela estivesse louca. Uma mulher bem vestida, gritando por um gato no meio da grande cidade. Mas ela não se importava. Precisava encontrar aquele animal, não só pelo pai, mas por ela mesma. Aquele gato representava algo maior, uma chance de conexão que ela não podia perder. A chuva dera lugar a um céu cinza e pesado. Daniela estava na 5ª quadra, quando ouviu um miado fraco, vindo de um beco estreito. Correu até lá e o viu. O gato estava deitado, claramente machucado. Uma senhora idosa estava ajoelhada ao lado dele, acariciando o pelo molhado do animal. "Por favor, me ajude", disse a mulher, ao ver Daniela. "Encontrei ele aqui ontem. Acho que foi atropelado." Daniela se ajoelhou também, com o coração apertado. O gato respirava com dificuldade, uma das patas traseiras num ângulo estranho. "Vou levá-lo ao veterinário", disse Daniela, tirando o casaco e envolvendo o animal com cuidado. "Espera", disse a senhora. "Eu conheço esse gato. É o mesmo que seu Geraldo alimentava, não é?" Daniela parou, olhando a mulher com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto enrugado, aqueles olhos cansados. "Como a senhora conhece meu pai?" A mulher deu um sorriso triste. "Trabalhei para sua família há muitos anos. Sou Carmela, a antiga empregada da casa." A lembrança veio como um tapa. Carmela, a mulher que praticamente criou Daniela quando ela era criança, a que foi demitida abruptamente quando Daniela tinha 15 anos. Ela nunca soube exatamente o que aconteceu. Só que um dia Carmela estava lá e no outro havia sumido. "Dona Carmela", a voz de Daniela falhou. "Não sabia que a senhora ainda estava na cidade." "Nunca fui embora", respondeu a mulher. "Não tinha para onde ir." Daniela olhou o gato em seus braços, depois para a Carmela. Havia tantas perguntas, tantas coisas que precisava saber. "A senhora poderia vir comigo? Preciso levar o gato ao veterinário, mas gostaria de conversar depois." Carmela hesitou, mas acabou aceitando. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Continuando, a clínica veterinária mais próxima ficava a 10 minutos dali.
Daniela dirigiu em silêncio, Carmela, no banco do carona, segurando o gato com cuidado. O animal gemia baixo, claramente com dor. O veterinário, um homem jovem chamado Dr. Eduardo, examinou o gato imediatamente. A pata está fraturada, disse ele após alguns minutos. E ele está desidratado, com sinais de desnutrição. Vai precisar de cirurgia, medicamentos, cuidados intensivos. Quanto vai custar? Perguntou Daniela. O veterinário fez alguns cálculos. Entre a cirurgia, a internação e o tratamento, uns R$ 5.000. Era muito dinheiro. Daniela pensou na conta bancária que tinha, nas economias que guardava há anos, mas olhou para o gato, aquele animal que significava tanto para seu pai, e não hesitou. Faça tudo o que for preciso. Eu pago. Enquanto preparavam o gato para a cirurgia, Daniela e Carmela sentaram-se na sala de espera. O silêncio entre elas estava carregado de anos não ditos, de ressentimentos e confusões. Por que a senhora foi embora, dona Carmela? Perguntou Daniela finalmente. A mulher suspirou, as mãos tremendo levemente no colo. Não fui embora, menina, me mandaram embora. Mas por quê? A senhora era parte da família. Carmela olhou para as próprias mãos, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Vi coisas que não deveria ter visto. Ouvi conversas que não eram para mim. Sua mãe e seu tio João, eles estavam tramando algo contra seu pai. Queriam tirar dinheiro da empresa sem que ele soubesse. Contei para o seu pai e ele me agradeceu. Mas aí o quê? Aí sua mãe descobriu que fui eu quem contou. Ela me ameaçou. Disse que ia inventar que eu estava roubando. Seu pai tentou me defender, mas sua mãe fez um escândalo. No final, acharam melhor me mandar embora com uma indenização e um acordo de silêncio. Daniela sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mãe, seu tio, eles fizeram isso. E meu pai permitiu. Seu pai estava de mãos atadas, disse Carmela. Ele tinha medo de destruir a família. Então, me deu uma boa quantia em dinheiro e pediu desculpas. Mas eu estava tão magoada que me recusei a falar com ele. Recusei a aceitar o pedido de desculpas dele. Dona Carmela, ele tentou me procurar várias vezes nos anos seguintes, continuou a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Mandava cartas, tentava marcar para me encontrar, mas eu estava com raiva, com orgulho ferido, sempre recusava. E agora ele está em coma, e eu nunca vou poder dizer que também peço perdão. Daniela abraçou a mulher. As duas chorando juntas, tantos anos perdidos, tanto orgulho e medo impedindo as pessoas de se conectarem. Quando a cirurgia terminou, o doutor Eduardo trouxe boas notícias. Correu tudo bem. A pata vai se recuperar, mas ele precisa ficar em observação por alguns dias. Podem visitá-lo amanhã. Daniela pagou tudo, praticamente esvaziando sua conta bancária, mas não se arrependeu. Aquele gato se tornara importante demais, não só para seu pai, mas para ela também. No dia seguinte, voltou à clínica com Carmela. O gato estava melhor, ainda fraco, mas já ronronava quando Daniela o acariciava. Temos que levá-lo de volta para o hospital, disse Daniela. Meu pai está piorando. Acho que ele sente falta do gato. Mas o bichinho ainda está se recuperando, argumentou o veterinário. Por favor, é urgente. O doutor Eduardo hesitou, mas acabou liberando o animal com a condição de que voltasse para acompanhamento. Daniela colocou o gato numa caixa de transporte e foi direto ao hospital. Carmela foi com ela. Ao chegarem ao quarto 312, o doutor Alexandre estava lá, verificando os aparelhos. Daniela, precisamos conversar, disse ele com o rosto sério. Seu pai está piorando rápido. Não sei quanto tempo mais. Trouxe o gato, interrompeu Daniela, abrindo a caixa de transporte. O animal saiu lentamente, mancando um pouco, mas decidido. Foi direto para a cama e, com cuidado, subiu até ficar ao lado de Geraldo. Começou a ronronar, aquele som que se tornara tão familiar, e então aconteceu. Uma das mãos de Geraldo se moveu, apenas um leve tremor,
mas se moveu. Meu Deus! Sussurrou o doutor Alexandre, correndo para verificar. Isso é incrível! Nos dias seguintes, com o gato sempre presente, Geraldo começou a dar mais sinais de melhora, pequenos movimentos, mudanças nos exames neurológicos. A equipe médica estava perplexa. Daniela passava horas no quarto, falando com o pai, mesmo sabendo que ele não podia responder. Contava sobre suas descobertas, sobre Carmela, sobre tudo o que aprendera. Te julguei mal, pai, dizia ela, segurando a mão dele. Achei que você era só um homem frio, obcecado por dinheiro. Mas você era muito mais que isso, só não sabia como demonstrar. Foi numa dessas tardes que Daniela decidiu investigar mais sobre as intenções do pai. Falou com o advogado da família, o Dr. Ernesto Molina, um homem de 70 anos que conhecia Geraldo desde os tempos de pobreza. Há documentos, disse o advogado, abrindo um cofre no escritório. Documentos que seu pai me pediu para guardar em segredo. Ele ia torná-los públicos quando completasse 105 anos, mas o acidente aconteceu antes. Daniela pegou os papéis com as mãos trêmulas. Eram planos detalhados, testamentos, projetos. Geraldo queria doar metade de sua fortuna para causas sociais, construir escolas, hospitais, centros de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Metade. Daniela não conseguia acreditar. Mas isso são milhões de reais. Seu pai nunca esqueceu de onde veio, disse o doutor Ernesto. Queria retribuir, mas, com medo de que a família não entendesse, ia fazer isso aos poucos, sem alarde. Meu tio sabe disso? O advogado balançou a cabeça. Ninguém sabe, além de mim. E agora você. Daniela voltou para casa naquela noite com a cabeça a mil. Tinha tanta informação, tantas revelações, e sabia que precisava tomar uma decisão. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação do Dr. Ernesto. Daniela, seu tio João veio aqui. Quer que eu prepare os papéis para declarar seu pai legalmente incapaz. Diz que é pelo bem da empresa. O que o senhor disse? Que preciso da sua autorização como filha. Mas, Daniela, você precisa saber, se seu pai for declarado incapaz, todos esses planos que ele fez vão por água abaixo. João vai ficar com tudo. Daniela desligou o telefone e foi direto ao escritório do advogado. Ao chegar, encontrou João já esperando. Olha só, a filha pródiga, disse ele com sarcasmo. Vim resolver os assuntos da empresa, já que você está ocupada brincando com o gato. Sei o que você está tentando fazer, disse Daniela, encarando os olhos do tio. É mesmo? E o que seria? Você quer declarar meu pai incapaz para ficar com os negócios de uma vez, mas não vai conseguir. João deu um passo à frente, intimidador. Daniela, você é uma menina ingênua. Não sabe como funciona o mundo dos negócios. Alguém precisa tomar as rédeas. Esse alguém não vai ser você. O advogado observava tudo em silêncio. João percebeu que estava perdendo a batalha. Você não pode fazer isso, disse, com a voz se desesperando. Eu administrei essa empresa por meses. Fui eu quem manteve tudo de pé quando Geraldo caiu. Mantendo tudo de pé ou desviando o dinheiro, disparou Daniela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João ficou pálido. Quem te disse isso? Não importa. O que importa é que eu sei e vou garantir que meu pai acorde e descubra tudo. João saiu do escritório sem dizer mais nada. Daniela sabia que tinha ganhado um inimigo, mas não se arrependeu. Nos dias seguintes, ela começou a investigar mais. Falou com o contador da empresa, com gerentes, com pessoas que trabalhavam diretamente com João. E as evidências foram aparecendo. Transferências suspeitas, contratos fraudulentos, dinheiro que sumia dos caixas. João não estava só administrando a empresa, estava roubando. Daniela reuniu todas as provas e levou ao doutor Ernesto. Isso é grave, disse o advogado, analisando os documentos. Com isso, podemos processar João judicialmente. Ainda não, disse Daniela.
Quero esperar meu pai acordar. Quero que ele saiba o que o irmão fez. E Geraldo estava melhorando, lentamente, mas melhorando. Os médicos não conseguiam explicar, mas algo estava mudando. O gato, sempre presente, parecia ser a chave. Foi então que Daniela descobriu mais uma coisa. Conversando com uma funcionária do hospital, soube que Geraldo costumava visitar o hospital infantil antes de adoecer. Ia todos os sábados de manhã, contou a mulher. Levava o gato com ele. As crianças adoravam. Meu pai fazia isso. Daniela não podia acreditar. Sim, fazia. Dizia que ajudava as crianças a se sentirem melhor. E realmente ajudava. Tem um menino aqui, Carlinhos, que só melhorou depois que começou a brincar com o gato. Daniela foi até o andar pediátrico e conversou com a mãe de Carlinhos. A mulher, Dona Luísa, tinha os olhos cheios de lágrimas ao falar de Geraldo. Seu pai salvou meu filho, disse ela. Carlinhos estava tão deprimido com o tratamento, já não queria lutar. Aí veio seu Geraldo com aquele gatinho e tudo mudou. Meu menino voltou a sorrir. Cada descoberta era uma peça de um quebra-cabeça que Daniela estava montando. Um quebra-cabeça do homem que seu pai realmente era por trás da máscara de empresário durão. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, as semanas foram passando e Geraldo seguia melhorando. Pequenos movimentos se tornaram movimentos maiores. Os olhos, que antes não reagiam, começaram a se mover sob as pálpebras. O doutor Alexandre estava maravilhado. Nunca vi nada assim em toda a minha carreira, dizia ele. É como se a presença do gato, literalmente, o estivesse trazendo de volta. Daniela passava cada vez mais tempo no hospital. Carmela também vinha visitar. Sentava-se ao lado da cama e falava com Geraldo, pedindo perdão pelas vezes que o rejeitou. Fui orgulhosa demais, dizia ela, segurando a mão dele. Você tentou fazer o certo, e eu não deixei. Mas agora estou aqui, seu Geraldo, e vou ficar até você acordar. Foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou. Daniela estava no quarto lendo em voz alta um livro para o pai, quando ouviu um som que a fez largar o livro e olhar para a cama. Geraldo abrira os olhos. Pai! Gritou ela, apertando o botão de emergência. Pai, você me ouve? Os olhos dele se moveram, focando em Daniela. Havia confusão ali, desorientação, mas também reconhecimento. Ele sabia quem ela era. O doutor Alexandre chegou correndo com a equipe médica. Começaram os testes, as perguntas, os exames. Geraldo respondia com movimentos de cabeça, com olhares. Ainda não conseguia falar, mas estava acordado. Estava consciente. O gato, que até então estava quieto, começou a miar alto e se aproximou do rosto de Geraldo. O homem levantou a mão lentamente, com esforço, e tocou o pelo do animal. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. É ele, sussurrou Daniela. É o gato que te trouxe de volta, pai. Nos dias seguintes, foi uma recuperação intensiva. Geraldo foi ganhando força aos poucos. Começou a dizer palavras soltas, depois frases curtas. A fisioterapia ajudava a trazer os movimentos de volta, e o gato nunca saía do lado dele. Foi quando conseguiu articular a primeira frase completa que Daniela soube que seu pai estava realmente voltando. Companheiro, disse ele olhando para o gato. Meu companheiro? Daniela sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É assim que você o chama? Geraldo assentiu. Companheiro me encontrou quando eu estava perdido. Aos poucos, ele foi contando a história, como encontrou o gato há 5 anos no estacionamento da empresa, como o animal se tornou sua companhia nos momentos de solidão, como conversava com ele sobre coisas que não conseguia dizer a mais ninguém. Eu estava tão sozinho, disse Geraldo, com a voz ainda fraca. Tinha dinheiro, tinha poder, mas não tinha ninguém. Você me tinha, pai, disse Daniela, segurando a mão dele. Eu te afastei,
respondeu ele. Afastei todo mundo por medo, por orgulho. Foi então que Daniela contou sobre João, sobre os desvios de dinheiro, sobre as fraudes. Geraldo fechou os olhos, respirando fundo. Eu sabia, disse por fim. Quer dizer, suspeitava. Por isso fiz os documentos com Ernesto, os documentos sobre a doação. Sim, eu queria fazer as coisas diferente. Queria que meu dinheiro ajudasse as pessoas, como me ajudaram quando eu era jovem. Daniela nunca ouvira essa história. Geraldo, percebendo isso, começou a contar. Ele vinha de uma família pobre do interior. Quando tinha 20 anos, chegou à cidade grande com apenas uma mala de roupas e R$ 20 no bolso. Dormia em albergues, passava fome. Foi quando conheceu um empresário idoso que lhe deu uma chance. Ensinou o ofício, deu trabalho, acreditou nele. Seu Antônio me salvou, dizia Geraldo, com a voz embargada. Me deu uma oportunidade e, quando ele se foi, deixou uma parte dos negócios para mim. Disse que eu merecia. E você construiu um império em cima disso. Construí, mas esqueci o mais importante. Esqueci de ser humano. Esqueci de me conectar com as pessoas, menos com o gato, disse Daniela, sorrindo. Geraldo olhou para o animal, que dormia tranquilo ao seu lado. Companheiro nunca me julgou, nunca quis nada de mim. Só estava lá. Nos dias seguintes, com Geraldo cada vez melhor, chegou a hora de enfrentar João. O doutor Ernesto reuniu todos no escritório. Geraldo, numa cadeira de rodas, Daniela ao seu lado e João do outro lado da mesa. Você me roubou, disse Geraldo, com a voz ainda fraca, mas firme. Roubou a empresa, a família. João não negou, apenas baixou a cabeça. Eu precisava, disse. Sempre fui a sombra, o irmão fracassado. Você tinha tudo e eu não tinha nada. Você tinha uma família, respondeu Geraldo. Tinha meu respeito, mas jogou tudo fora. Por dinheiro, completou Daniela. Você vendeu a família por dinheiro. João levantou o olhar e havia lágrimas nos olhos dele. Não foi só isso. Foi inveja, raiva. Você sempre foi o melhor, Geraldo. O mais inteligente, o mais bem-sucedido. E eu era só o irmão mais novo, que nunca conseguiu te alcançar. Geraldo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu te perdoo. As palavras caíram como bombas no escritório. João olhou para o irmão como se não acreditasse. O quê? Eu te perdoo, repetiu Geraldo, porque eu também falhei. Falhei em ser um irmão melhor, em te mostrar que você não precisava competir comigo. Daniela assistia à cena com lágrimas nos olhos. Seu pai, que fora tão duro, tão distante, agora mostrava uma compaixão que ela não sabia que existia. Mas você vai devolver o dinheiro, continuou Geraldo, e vai sair da empresa, não porque te odeio, mas porque você precisa encontrar seu próprio caminho. João assentiu, chorando abertamente. Era o fim de uma era e o começo de outra. Nas semanas seguintes, muitas coisas mudaram. Geraldo foi se recuperando, voltando aos poucos à rotina. Mas não era mais o mesmo homem. A experiência do coma, a presença constante do gato, tudo isso transformara algo nele. Decidiu seguir com os planos de doação. Metade da fortuna foi destinada a projetos sociais. Criou fundações, construiu escolas, hospitais e transformou parte do hospital onde estivera internado num centro de terapia assistida por animais. Se companheiro me salvou, dizia ele, pode salvar outras pessoas também. O centro foi inaugurado 6 meses depois. Havia gatos, cachorros, até coelhos. Os pacientes podiam interagir com os animais e os resultados eram impressionantes. Crianças doentes melhoravam mais rápido. Idosos deprimidos voltavam a sorrir. Pessoas em recuperação encontravam motivação e companheiro, o gato que começou tudo, tinha seu próprio cantinho no centro, um espaço especial, onde podia descansar entre as visitas aos pacientes. Daniela assumiu os negócios da empresa com uma nova perspectiva. Implementou programas de bem-estar para os funcionários, criou
políticas de trabalho mais humanas, abriu espaço para diálogo e crescimento. Meu pai construiu um império, dizia ela nas reuniões, mas esqueceu de construir pontes. Eu não vou cometer o mesmo erro. Carmela voltou para a família, não como empregada, mas como amiga. Ela e Geraldo passavam muitas tardes conversando, recuperando os anos perdidos, curando as feridas do passado. Me perdoa? Perguntou Geraldo numa ocasião. Já perdoei, respondeu Carmela. No dia em que te vi deitado naquela cama inconsciente, percebi que o orgulho não vale nada comparado ao amor. João, por sua vez, devolveu todo o dinheiro desviado e foi embora da cidade. Mandava cartas de vez em quando, contando sobre a vida simples que construíra em outro estado. Abrira uma pequena loja e, pela primeira vez, estava feliz com o que tinha. Ele precisava disso, disse Geraldo ao ler uma das cartas. Precisava se encontrar, longe da minha sombra. Daniela observava o pai com admiração. O homem que ela achava que conhecia revelara camadas e mais camadas de complexidade. Não era perfeito, longe disso, mas estava tentando ser melhor. E isso era o que importava. Um ano após o acidente, Geraldo deu uma festa. Reuniu funcionários, amigos, família, e no meio de todos, num almofadão especial, estava Companheiro. Este gato, disse Geraldo em seu discurso, com a voz já recuperada, este pequeno animal me ensinou o que eu tinha esquecido. Me ensinou que as conexões mais valiosas não têm preço, que o amor não julga, que a presença vale mais que qualquer fortuna. Olhou para Daniela, que estava ao seu lado, e me ensinou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para pedir perdão, para reconstruir pontes, para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o começo. A festa durou até tarde. Houve risadas, abraços, música, e Geraldo, pela primeira vez em décadas, permitiu-se simplesmente estar presente, sem pensar em negócios, em dinheiro, em poder, apenas estar ali com as pessoas que amava. Quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Geraldo sentou-se na varanda com Companheiro no colo. Daniela veio sentar ao lado dele. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por me deixar te conhecer de verdade, por me deixar ver quem você realmente é. Geraldo sorriu, acariciando o pelo de Companheiro. Foi o gato que me trouxe de volta, disse ele. Mas foi você que me manteve aqui. Ficaram ali pai e filha, olhando a noite estrelada. Companheiro ronronava suavemente, aquele som que se tornara a trilha sonora de uma segunda chance. E Geraldo pensou em tudo o que vivera, na pobreza da infância, na luta pela sobrevivência, no sucesso que construiu, na solidão que cultivou e em como um pequeno gato de rua mudara tudo. Não foi um milagre no sentido tradicional. Não houve luzes divinas ou forças sobrenaturais. Foi algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Foi a conexão, foi o amor incondicional de um animal que não sabia de fortunas ou posições sociais. Foi a persistência de uma filha que escolheu lutar pelo pai, apesar de tudo. Foi o perdão de pessoas que poderiam ter escolhido a vingança. Foi a humanidade em sua forma mais pura. Nos anos que se seguiram, Geraldo ficou conhecido não pela riqueza, mas pela generosidade. Corriam histórias sobre o empresário que acordara do coma e mudara completamente. Sobre o homem que passava as tardes no parque, alimentando gatos de rua, conversando com pessoas em situação de rua, oferecendo oportunidades a quem precisava. As pessoas acham estranho, comentou Daniela numa ocasião. Dizem que você mudou demais. Não mudei, respondeu Geraldo. Só encontrei quem eu sempre deveria ter sido. O centro de terapia assistida por animais cresceu. Foram abertas filiais em outras cidades. Milhares de pessoas se beneficiaram. E tudo começou com um gato malhado que invadiu um quarto de hospital e se recusou a abandonar um homem em coma. Companheiro viveu muitos anos mais. Ficou famoso, apareceu em reportagens,
Sua história foi contada em livros e documentários, mas nada disso mudou sua essência. Ele continuava sendo apenas um gato, que gostava de ronronar junto a pessoas que precisavam de consolo. Quando chegou a hora de companheiro partir, foi em paz. Estava deitado ao lado de Geraldo, na mesma posição em que ficava no hospital. Simplesmente fechou os olhos e parou de respirar, como se tivesse adormecido após cumprir sua missão. Geraldo chorou, como não chorava havia anos, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Ele me salvou, disse a Daniela. Me trouxe de volta à vida e me ensinou a viver de verdade. Enterraram um companheiro no jardim da casa, numa cerimônia simples. Plantaram uma árvore no local para que a vida continuasse ali. E na lápide simples escreveram apenas: companheiro, aquele que sabia amar sem pedir nada em troca. Mas a história não acabou aí. O legado de companheiro continuou pelo centro de terapia, pelas vidas que tocou, pela transformação que causou em Geraldo e em todos ao seu redor. Daniela, anos depois, estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era uma mulher dizendo que tinha um gato de rua que precisava de ajuda. Ela foi pessoalmente buscar o animal. Era malhado, parecido com um companheiro. E quando o levou para casa para mostrar ao pai, Geraldo sorriu. A vida continua, disse ele, acariciando o novo gato. E o amor também, porque essa era a verdadeira lição. Não se tratava de milagres impossíveis ou conexões místicas. Tratava-se de como o amor, em sua forma mais simples, pode transformar vidas, de como um ato de bondade pode ecoar pelos anos, de como nunca é tarde para mudar, para se reconectar, para ser melhor. Geraldo Mendes fora um bilionário, construíra um império, mas seu verdadeiro legado não estava no dinheiro ou no poder. Estava nas vidas que tocou, nas pontes que reconstruiu, no amor que aprendeu a dar e receber. E tudo isso começou com um gato de rua que soube, melhor que qualquer humano, o que realmente importa na vida. Fim da história. Agora me conta, querido ouvinte, o que achou dessa história de transformação e amor? Acha que nunca é tarde para mudar? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilha de onde você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para a gente. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que preparamos com muito carinho para você.